Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá saiu revoltada, juntamente ali com a Mug e o Ardan, todos ali agora dentro do táxi em silêncio. O Ardan pergunta a ela como que ela está, ela diz que não está nada bem e ainda diz a ele que não pode acreditar em tudo que aconteceu com eles e que ela não pode acreditar o que a Barra fez com eles ali, tirando tudo que era deles, deixando eles sem nada ali nas suas mãos. O taxista então entra na jogada ali e começa a conversar com eles, dizendo que ele entende ela e que dentro das famílias sempre acontece esse tipo de situação, que por exemplo com ele, o cunhado dele sempre roubou ele, mas a Auliá não quer nem saber, já manda ele se calar, perguntando a ele se tinha como ele não se meter nesse assunto ali, não se intrometesse em um assunto de família, que apenas pegasse esse carro ali e guiasse ele para o local destinado e que não se envolvesse na conversa deles. O taxista fica envergonhado, diz a ela que tudo bem, mas logo depois a Auliá ela começa a se lamentar, dizendo que está sem dinheiro para o Ardan, e o Ardan diz que também ele está sem nenhum dinheiro. A Mug até abre a bolsinha dela ali e diz que também não tem nenhum dinheiro. O taxista então começa a dizer um monte de coisa, que aí lá, como é que pode eles não ter dinheiro e ficar se vestindo assim com essa perfeição toda. Ela mais uma vez manda ele deixar de ser intrometido, não se meter na conversa deles ali, e que eles têm sim dinheiro e que ele nem precisa se preocupar, que eles vão pagar, mas que ele só conduz esse automóvel para o lugar indicado e não fique se metendo na conversa deles. O Ardan também, abusado que só a bexiga, ele diz ao motorista que ele fique calado, que só guie eles até o lugar determinado e que se possível passe em um lugar onde tem um caixa eletrônico, que ele vai sacar o dinheiro e paga para ele. Então o taxista diz que é só isso mesmo que ele quer. O motorista, ao chegar frente ali a um caixa eletrônico, ele para o carro, o Ardan desce com aquele entojo dele todinho ali, um bocão da moléstia, vai até lá no caixa, coloca ali o cartão e tenta até sacar um dinheiro, só que ele vai quebrar a cara, porque lá vai estar informando que até as contas dele, todas elas foram canceladas, e ele vai ficar revoltado perguntando como assim eles cancelaram minha conta, e olha lá para Auliá revoltado. A Auliá fica olhando para ele sem entender o que foi que aconteceu, acaba descendo do táxi e vai até lá para entender o que está acontecendo. A Auliá, ao chegar lá, ela já começa naquele desespero dela, perguntando a ele o que foi que aconteceu, então ele revela para ela que cancelaram todas as contas dele e que agora eles não têm dinheiro. A Auliá, ela começa a se desesperar ainda mais e diz a ele que isso não é possível que tenha acontecido, porque o irmão dela jamais faria algo assim contra eles, e diz a ele que ele tente mais uma vez ali, que ele revise tudo o que ela acabou de fazer. Ele acena para ela e diz mais uma vez que não há mais o que fazer, que de fato as contas foram ali todas encerradas. Então ela entra ainda mais em desespero, fica chamando ali por Alá, dizendo a ele o que foi, qual foi o erro que eles fizeram, que agora eles não têm dinheiro nem para pagar um táxi. Do nada passa na cabeça do Ardan ali, no dia que ele deixou o dinheiro justamente lá para Sainep, dizendo a ela que deixou o dinheiro ali para um táxi suficiente e que ela pegue lá um táxi, depois eles conversam. Logo depois ele se direciona até a empresa, e ao chegar lá ele já chega, como eu sempre digo a vocês, com aquele bocão dele, com aquela moral todinha, dizendo agora ao segurança que chame alguém ali da contabilidade para pagar ali o táxi. Então o segurança diz a ele que não tem mais ninguém a essa hora ali da contabilidade, então ele, o Ardan, continua com o queixão dele ali, dizendo que então ele mesmo, segurança, paga aquele táxi. A Auliá se aproxima, pergunta o que é que está acontecendo, e o Ardan diz para ela que não há mais ninguém ali da contabilidade. A Auliá diz, então muito bem, agora mesmo não temos mais dinheiro, né? Mas que ele não se preocupe, que ela vai se encarregar de tudo isso e que espere um pouco, e sai. O Ardan fica até pensativo, sem saber o que ela vai fazer, então ao chegar perto do taxista, ela tira os brincos dela e mostra para ele e diz que ele pode ficar com aqueles brincos ali, porque eles são muito valiosos, e que vai pagar a tarifa do táxi, que inclusive sobrará dinheiro para ele comprar até outro táxi. Então o taxista, ele não deixa barato e diz a ela que ela pega esses brincos ali e compre um táxi, bota o filho dela ali para dirigir ele, e começa a dizer ali que classe de pessoas são essas e que ele não precisa nem se preocupar, porque ele mesmo vai se encarregar de pagar a tarifa do táxi, e simplesmente logo depois de ele ter esse monte de coisa, ele vai embora. E a gente percebe aí que a situação da Auliá e de todos eles ali realmente tá muito complicada, viu? Porque nem isso aí o taxista aceitou e recebeu até essa pior humilhação aí da vida dela. A cena logo depois de ter mudado, ter
ido lá para Efsun, que estava se lamentando, e dentre outras coisas ali, ela disse que a Barra tinha toda a razão. Então foi aí que a Sultã disse a ela que ela não ficasse assim, não ficasse pensando nessas coisas, não ficasse mal, porque ela jura para ela que elas vão resolver toda essa situação, e que inclusive vão comprar móveis novos para aquela casa, e que elas vão conseguir decorar aquela casa todinha ali ao gosto delas. A Efsun, ela fica calada, porque dentro dela ela acredita que praticamente é impossível isso acontecer, só que a Sultã, ela só pensa em ferrar todo mundo. Ela continua dizendo que esse tipo de gente aí, se referindo lá ao Arda, também ao Liá, ela fica toda hora dizendo ali que essa gente, eles têm dinheiro fora também, lá pro lado do exterior, e com certeza eles vão sacar esse dinheiro, e que elas vão conseguir tirar dinheiro deles, e aí sim elas vão conseguir comprar móveis novos para aquela casa toda, e que ela vai ver tudo isso acontecer. A Efsun parece estar meio mal assombrada ali, começa a criticar ainda mais a família Tarhan, e diz que essa família é muito descontrolada, uma família terrível, que jamais acreditava que eles poderiam ser assim. E ela fica falando desse povo dessa forma, mas ela esquece tanto dela quanto essa Sultã aí, o quanto que elas são ruins, mas ela mesmo assim continua criticando todos eles. A Efsun, ela continua se maldizendo ali, dizendo um monte de coisa, queimando toda aquela família, falando que como é que pode eles ter colocado aqueles móveis todos ali como despesa da empresa, e levou tudo aquilo. Então a Sultã diz para ela, para que ela fique tranquila, que ela não precisa se preocupar, que essa gente tem muito dinheiro, e que eles fizeram isso aí na tremenda covardia, mas eles têm dinheiro suficiente para comprar várias mansões se eles quiserem. E diz a ela que ela pare de ficar pensando nisso, e que se levante, tire logo aquela roupa, esse vestido de noiva aí. A Efsun diz a ela que ela deixa ela ficar um pouco com aquele vestido ali, que ela tá se sentindo ali muito bonita, parecendo até uma princesa. Boca de Bacia começa a sorrir, diz a ela que ela é muito linda, e que ela pode ficar um pouco com aquela roupa ali, e depois diz que vai ligar aquela televisão, e vamos ver se pelo menos ela pega, né? A Efsun diz a ela que sim, que ela ligue para elas ver o que tá acontecendo nos noticiários, e a Sultã diz a ela que é capaz de ele não ter pagado nem o recibo da energia. Só que elas falam isso, mas vocês percebem que ali tem uma luz ligada que está clareando tudo. Então acredito que isso foi um vacilo deles aí, falar que a conta poderia ter sido cortada, sendo que tem uma lâmpada ali ligada. Então quando ela liga a televisão, a Efsun pede ela que por favor que ela aumente o volume dela. A Sultã diz a ela que ela não sabe nem muito menos como ligar, quanto mais olhar o volume, entrega o controle para ela, para que ela mesma ligue. Só que uma coisa que eu não vou entender, vocês vão perceber nessa cena aí, que elas ficam olhando para a televisão, e em algum momento fica como se estivesse dando um claro ali na cara delas ali, como se a televisão ela estivesse ligada. Só que quando você olha para a televisão, ela tá desligada, e não dá para entender o que aconteceu nessa cena aí, mas querendo ou não, no noticiário que elas estão ouvindo, e está passando ali que houve um tiroteio ali entre policiais, e que inclusive quem está nesse meio aí baleado é justamente o Ismael. A Efsun, ela começa a se desesperar logo depois de ter escutado tudo aquilo, e se pergunta como isso foi acontecer com ele, com o Ismael. A Sultã percebe que a Efsun ali ficou travada, pareceu até que deu o piripaque do Chaves, e ela fica ali parada, e a Sultã continua chamando ela de filha, perguntando o que aconteceu. Só que do nada a Efsun se levanta ali e sai nos pinotes. A Sultã continua chamando por ela, e a Efsun sai gritando, chamando pelo Ismael. A Efsun não quer nem saber mais da Sultã, e sai até pelo meio da rua ali, ó, nas carreiras, naquele escuro. Aí você já parou pra imaginar se tu viesse ali, naquele meio ali, e viesse uma noiva desse tipo aí correndo pro teu lado, o que é que tu fazia, hein? Já lá na casa do Mehmet, ele tá ali calado, olhando ali até umas conchas, e a Foliá diz a ele que por favor, que não queria ver ele de forma nenhuma assim, do jeito que ele tá. O Mehmet olha pra ela e diz que ela fique tranquila, que ele está bem. Nesse momento a Barra chega, entra, a Foliá diz a ela que ela seja bem-vinda, a Barra agradece e vai até o pai e abraça ele. A Barra logo depois percebe ele com o cabelo cortado ali, pergunta o que aconteceu, e ele diz que ele mesmo cortou porque sabe que vai ter ali o tratamento que ele vai ter que fazer, mas que ela não precisa se preocupar, e depois ele pergunta a ela para que ela diga como foi que aconteceu. Ela então começa a explicar que elas ficaram muito impressionadas com tudo o que aconteceu, em especial a Efsun e a Sultã, porque elas não esperavam que isso viesse a acontecer. Ele fica calado e ela continua dizendo que até a Auliá ela vai precisar de um bom tempo ali para conseguir digerir tudo o que aconteceu. O Mehmet diz que todos eles precisavam de uma lição como essa, mas que ela não precisa se preocupar com isso. A Barra diz que
ela só fica triste por conta da Mug e ele diz para ela que não precisa se preocupar com a Mug porque não vai faltar nada para ela, porque ele mesmo depois vai conversar com ela. A Fuliá chama ele e diz que por favor, que ela não queria de forma nenhuma que ele se preocupasse com nada porque ele está em tratamento e que ele ficasse tranquilo ali pelo menos por um tempo. Ele fica calado e a Fuliá diz que ela tem uma ideia que ele poderia ficar quietinho ali no canto dele e deixar que elas mesmas ali poderia falar com a Mug. O Mehmet diz que não e que não vai deixar a barrar só nessa luta aí até que a Efsun vá embora de vez daquela casa. Nesse momento é quando chega o Atés, ele chega até um pouco agoniado, fala com todo mundo e depois vai logo direto ao ponto e diz a Barra que o Ismael ele se envolveu ali em um tiroteio e ela começa a se desesperar e pergunta o que aconteceu, se ele está em estado grave, e o Atés diz a ela que ainda não sabe, que agora mesmo ele está indo para lá para ver o que é que está acontecendo. A Barra diz que vai com ele, que eles vão agora mesmo, e quando o Atés vai saindo, o Mehmet chama por ele e diz que se eles precisarem de alguma coisa que entre em contato com ele imediatamente. O Atés diz que tudo bem e que vai ligar para ele, e o Mehmet fala que pode ligar para qualquer coisa que precisar. Quando todos eles saem, a Fuliá ela começa a se preocupar com o Mehmet e pede a ele que por favor que ele se tranquilize, que ele não fique ali agoniado, porque sabe muito bem que para esse tratamento que ele está fazendo vem ali de fato ali funcionar direitinho, ele tem que ficar de bom humor e de cabeça tranquila. Já com a Efsun, logo quando ela chega lá no hospital, ela vê o Seiji, chama por ele e pergunta a ele como que está o Ismael, só que ele vai logo revoltado dizendo para ela como que ela teve a capacidade, a cara de pau de vir até ali naquele lugar. Ela pede a ele que por favor, que ele esqueça tudo isso e que diga agora onde que o Ismael está e como ele está. Ele logo depois explica para ela que ele foi para a cirurgia, mas já saiu da cirurgia, que tá tudo bem, que nada de ruim mais vai acontecer com ele. Ela começa a ficar feliz, depois pede a ele que por favor que ele permita que ela entre lá para falar só um pouco com ele, promete que não vai demorar, mas que precisa falar com ele para apenas se despedir. Ele fica calado e ela pede que por favor que ele permita isso e que garante que não vai ser mais do que 5 minutos não. Ele fica calado e ela continua insistindo que garante para ele que não vai ser mais de que 5 minutos, então ele concorda com ela e diz que então tá bom, adiante, entre, e quando ela entra, ela começa já a entrar em desespero ao ver o Ismael ali todo enfaixado logo depois de tudo o que aconteceu. Fica em desespero sem saber o que fazer.